Muito boa tarde, oração, ação, mais um encontro nosso, sempre um tema fundamental, transcendental, transformador. Na verdade, a criatura tem estado numa encruzilhada, numa bifurcação. Um desses caminhos é o caminho da fé, que fala de uma justiça perfeita, de um amor infinito. No outro caminho está a injustiça, o ódio, a guerra. Só que o caminho da fé é visto pela criatura como uma crença. O caminho da dúvida, do ódio, da injustiça, é visto como o caminho do fato, o caminho real. Por isso, o mundo hoje se divide entre ateus declarados e religiosos que idolatram a matéria, a teologia da prosperidade. Ou seja, ambos materialistas, ambos não creem. Parecem se opor, mas na verdade comungam, no fundo, da mesma descrença em Deus, da mesma crença na matéria. Essa é a verdade constatável, real. Mas como essa constatação pode ajudar na fé? Essa constatação não tira ainda mais a esperança de todos nós no que possa vir a ser a crença, a verdade? Onde está Deus se permite até que os seus seguidores, os fiéis, os religiosos, tenham se deturpado a ponto de cultuar o ouro, o bezerro de ouro, cultuar seres humanos, idolatrar cantores gospel, pastores, padres, palestrantes, médiuns, pais de santo, além de artistas, cantores, futebolistas, atores. Por que Deus, se Ele existe, por que Ele permite que tudo isso aconteça? Como entender, como nos reconciliar, como encontrar racionalmente esse Deus de amor e de justiça plenas? Como pode haver justiça em meio a tanta injustiça, amor em meio a tanto ódio? E mais ainda, ficando tão claro que a injustiça e o ódio estão vencendo. Como proclamado pelo profeta e confirmado pelo Messias, nós tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Como diz o próprio senso comum, Deus escreve certo por linhas tortas. Como parece óbvio, nós não estamos vendo a realidade da justiça profunda por trás da aparente injustiça, do amor
verdadeiro por trás da ilusão de ódio. Qual é a chave que nos permite ver esse amor e essa justiça perfeitas? Estamos estudando o amor. Estamos estudando o amor a partir de nós. Estamos estudando a fé. Como crer nesse amor profundo? Como crer nessa justiça perfeita? Estamos no capítulo 1 do Evangelho de João, versículos 50 e 51. Onde Jesus questiona Natanael, que, fascinado por saber que Jesus sabia de sua vida mais do que os seus amigos, acreditou nele. E isso surpreendeu o mestre. Nessa passagem ele diz assim: Jesus respondeu e disse a Natanael: porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Qual é o ponto de mutação? Qual a chave que nos fará deixar de crer no ódio e na injustiça? Descobrir esse amor e essa justiça profundas que regem tudo. O ser humano vive um vazio enorme. E algo lhe diz que apenas um amor perfeito pode preenchê-lo. Mas onde está esse amor? Em que a criatura crê? Heróis, santos, artistas, atletas, princesas e príncipes encantados, sábios, belos, gênios, líderes. Em quem crer? A quem idolatrar? O que tem sido, afinal de contas, a nossa crença, se não uma idolatria? Cultuar o fenômeno, como no próprio Espiritismo, a materialização, a vidência, a psicopictografia, a psicografia, a psicofonia. Cultuar o fenômeno, o produto, a capacidade dos que se destacam, uma capacidade descolada de processo, de exercício, da disciplina, o milagre como solução externa, pronta para nossos problemas. Qual o resultado, qual tem sido o resultado dessa crença e dessa idolatria? Onde se chega assim? Tem se produzido uma segregação dos vencedores e dos perdedores, dos sem talento e dos com talento. Segrega-se o sem talento e
absolutiza-se, idolatra-se os com talento. São castas inalcançáveis, segregadas, que se odeiam mutuamente. É um massacre para uns e outros, que se revela entre as gerações, entre as religiões, entre as ideologias, partidos, entre as nações, por toda parte. Não existe o amor perfeito, então? Que pai é esse que cria anjos perfeitos desde o nascimento e seres humanos imperfeitos, violentos, odiosos desde o nascimento? Que pai de amor é esse? Que justiça será essa? Se houver privilegiados e segregados por nascimento, destinados os primeiros à exaltação, os segundos à humilhação, não existirá bondade nem justiça. Enfrentemos a realidade. Não vemos por toda parte miseráveis e bilionários, seres embotados e outros superdotados? A chave da reconciliação com Deus é a realidade subjacente que nós não enxergamos, mas que é uma força diretora da vida. A lei de ação e reação, que age através das vidas sucessivas. A vida não começa no berço, não acaba no túmulo. O aparentemente injustiçado de hoje é um que cometeu injustiças no passado e que, plantando ventos, colhe tempestades, plantando mato, não pode colher frutos. São duas as aparentes realidades que levam a criatura à descrença. A multidão de inocentes que sofrem sem nada ter feito de errado, e a multidão de criminosos que fizeram muito de errado e não sofrem. Mais uma vez, como pode existir o amor e a justiça perfeitas, se isso é uma realidade? Mas aí é que está, não é. Esse aparentemente inocente que sofre é um criminoso de outras vidas. É exatamente aquele que praticou o mal e que nada sofreu do mal praticado. Aquele que sofre hoje é exatamente aquele que errou e não colheu as consequências do seu erro. Por isso é que parece, nessa nova vida, ao colher as consequências do seu erro de outras vidas, que ele é um inocente, mas não é. E a justiça de Deus atinge as criaturas no momento exato, no momento mais propício para a sua transformação. É por isso que um rico explorador de pobres pode renascer pobre, um
homem assassino de mulheres pode renascer mulher, um branco racista pode renascer negro, e assim por diante. Somente com as vidas sucessivas, a injustiça que nós vemos por toda parte se mostrará justiça. O ódio que vemos por toda parte se mostrará amor. O aparente mal que se espalha por toda parte, aos nossos olhos, se revelará remédio e lição. Ou seja, bem, justiça, amor. Estamos prontos para nos descolar, nos libertar da revolta, do ódio, da posição de injustiçados, a qual nós temos tanto nos apegado há tanto tempo? Estamos prontos a perceber, a aprender e a nos render à justiça e ao amor perfeitos? Ou ainda teimaremos pelo comodismo do vitimismo, da revolta, da pena de nós mesmos? Nada há para se revoltar, nada há para ter pena. Tudo se encaixa de uma maneira perfeita, em profundidade, longe da aparência na qual nós vemos a vida. É hora de mudar o óculos, de mudar o olhar, de mudar a perspectiva com a qual você tem visto o mundo. Estamos exaustos porque quem briga com a vida perde sempre. Perde sempre. Se e quando nós compreendermos que a injustiça, o ódio, o mal que nós vemos por toda parte simplesmente não existe, que a própria doença que vem no corpo é um processo de cura, que o aparente mal é um remédio oportuno, perfeito, ainda que amargo. Eis a chave da reconciliação. Com o amor perfeito, com a justiça profunda, que preside tudo que está à nossa volta. É evidente que a criança que vê os seus pais cometerem injustiças seguidas, poderosas por toda parte contra ela, se rebelará e romperá com essa rebelião, com essa desconexão com os pais, romperá a própria filiação. Por isso estamos tão perdidos. Perdemos o endereço de Deus. E só reencontraremos o Deus, só resgataremos essa justiça e esse amor perfeitos à luz da reencarnação, com a compreensão da lei de causa e efeito, agindo por entre vidas sucessivas para todas as criaturas. Eis o convite, não apenas do Espiritismo, mas do hinduísmo,
o budismo, a maioria da Terra já conhece a realidade da reencarnação. A maioria da Terra, com isso, adquire meios de uma fé raciocinada, de uma libertação e de uma cura do vitimismo, da revolta, da injustiça, do mal. A Terra está mudando de um estágio de dor, provas e expiações é dor, para um estágio de boa vontade. Regeneração é boa vontade. Os espíritos falaram que a Terra muda do estágio de provas e expiações para mundo de regeneração. Essa mudança, no fundo, é da dor para a boa vontade, do vitimismo e da revolta para a boa vontade. Quem quiser estar na Terra, mundo de regeneração, precisa fazer essa transmutação da sua revolta, da sua pena de si mesmo, para a compreensão da fé, o entendimento da fé e a conquista da boa vontade. Só fará a transição exterior aquele que conquistar a transição interior. Jesus falou claramente: o reino dos céus está dentro de nós. Reino dos céus é a terra, quando seus habitantes obedecerem ao rei, aos mandamentos do rei. Vejam, amigos e amigas, estamos mesmo na bifurcação. A revolta, o mal, a injustiça, o salve-se quem puder, a guerra, é um caminho, tem sido um caminho, triste caminho. O outro caminho é do aprofundamento, lá onde encontraremos o tesouro das vidas sucessivas e da lei de ação e reação, que nos curará das bases da violência, a revolta e a injustiça. A escolha é nossa. E conscientes dessa escolha, só conscientes dessa escolha poderemos decidir. Boas decisões para todos nós, boas decisões para toda a humanidade da Terra. E já. Não há mais tempo para ser convencido. Veja as ideias. Estude na vida. Estude em você e na sua vida. E tome uma decisão. Injustiça ou justiça? Mal ou bem? Ódio ou amor? Está em suas mãos, nas nossas. Saudando os amigos que estão aqui conosco, Adelaide Dias, Enir Cajazeira. Saudando os amigos aqui e sempre lembrando da amiga Mônica Silva, que merece sim as nossas melhores energias, o transbordamento de toda a luz que pudermos cultivar. Boa noite de Igor Galvão, boa noite de Andréa Santos. Igor diz assim: eu ainda não entendo muita coisa, sofrimento e justiça, porém estou me esforçando para conviver, ser mais prestativo a tudo e a todos. Paz na terra, paz na vida, aos homens de boa vontade. Maria José Sobral,
saudando também os amigos, dando o seu boa noite. Igor Galvão dizendo que está acreditando além do horizonte. É esse aprofundamento que Deus está nos propondo. Bem-aventurados aqueles que têm boa vontade para compreender a justiça e o amor perfeito, presidindo tudo. Que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço a todos, um prazer estarmos nesse estudo. Desafie a sua descrença. Só assim você poderá conquistar a verdadeira fé. Um grande abraço e até a próxima.